Nem sempre a diplomacia fala mais alto nas disputas políticas. E quando o diálogo não é suficiente, apela-se para as guerras. E como parte tão importante da história do mundo, elas obviamente não deixaram de ser retratadas por artistas. O bombardeio alemão à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola foi imortalizado pelo grande mestre cubista Pablo Picasso. Em 1937, inspirado pelas fotografias documentais, Picasso escolheu tons de cinza, branco e preto para produzir o painel e, com traços fortes, mostra os horrores da guerra e suas terríveis consequências. Ao ser questionado por um oficial nazista se ele havia feito a obra, Picasso respondeu: não, foram vocês. Momentos políticos importantes do Brasil também foram retratados na arte. Pedro Américo é o autor da representação de um dos momentos mais icônicos do país, o Grito do Ipiranga. O autor se inspirou em quadros europeus para representar o momento da independência do Brasil. Américo não tinha a intenção de fazer um retrato fiel do episódio, mas uma imagem que lembrasse o passado de forma solene e heróica, de acordo com os padrões seguidos pelos artistas da época. Mais de um terço da população mundial vive sob regimes autoritários, enquanto apenas 6,4% desfrutam do que poderíamos chamar de uma democracia plena. Quase na contramão do que seria uma transformação histórica tradicional, estão em ascensão os regimes autocráticos. Ou seja, de uns anos para cá, há muitas democracias imperfeitas ou ditaduras abertas. Seria a fascinação que o ditador, o autocrata, o regime autoritário parece estar exercendo? Por que nós não estamos dominantemente fascinados pela democracia? A grande pergunta não é como ou por que as democracias morrem, é como, por que as democracias nascem. Porque é muito fácil cair no erro de um regime autoritário. É muito fácil o autoritarismo, porque quem está no poder tenta mandar em tudo, e quem obedece está numa posição muito confortável, se não tem qualquer preocupação nem política, nem com a liberdade, nem com a própria responsabilidade. Agora, um sistema que premia a liberdade, que favorece a liberdade e que essa liberdade tem que ser defendida diariamente, esse é um sistema, um regime muito mais difícil de ser desenvolvido, muito mais difícil de ser criado e muito mais difícil de se prolongar ao longo da história. Nossa dificuldade em lidar com negociação, nós não temos uma longa tradição democrática, e a nossa capacidade de ver o ponto de vista divergente como um ataque. Isto não é assim em outros lugares. Então, em congressos de professores na Europa, você discorda de um professor e toma café com ele. Aqui você vira inimigo pessoal. Então, a capacidade de dizer, eu discordo deste horário, porque acho isso, isso e aquilo, e o outro diz o contrário, e nós votamos, a democracia é a administração da diferença. A ditadura oculta as diferenças através de um poder. Então, não tem atritos na ditadura. A tradição da República Presidencialista do Brasil é uma tradição de crises, de desequilíbrios, também de tentativas de golpes e de governos autocráticos ou autoritários. Nós tivemos 6 constituições em um intervalo muito curto de tempo, entre 1889 e 1988, que é o ano da atual Constituição brasileira. A história brasileira é uma história que essa ideia de liberdade sob a democracia, entendendo a democracia como um instrumento, isso não é uma regra, isso é exceção. Você é famosa pela defesa dessa capacidade de discutir pontos de vista divergentes. Você várias vezes insistiu ao meu lado como é importante ouvir a divergência sem tornar a pessoa seu inimigo. Mas eu queria tocar num ponto delicado. Qual o limite disto? Ou seja, toda opinião é válida. Se você manifestar uma opinião racista, eu tenho que dizer a sua opinião? Não. A gente tem o limite da lei
né? Aí a gente tem o limite daquilo que é intolerância. Então, é a mesma coisa que num Estado democrático de direito eu dizer, por exemplo, que a liberdade de expressão deve ser assegurada para que eu atente contra a democracia. Isso não faz nenhum sentido. Então, a gente não pode permitir que discursos que atentam contra a própria estrutura do Estado democrático de direito sejam tutelados por esse sistema.